Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus de glória. Quero convidar toda a igreja nessa noite para nós abrirmos a palavra do Senhor. Hoje é o culto de Santa Ceia, né? Abrimos a palavra do Senhor em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Esperar um pouquinho para os irmãos encontrarem, né? Hebreus não é tão fácil assim encontrar. Hebreus está mais para o final da Bíblia, irmãos. Os irmãos vão lá para o finalzinho da Bíblia. Vai ter Apocalipse, vai ter as cartas de João, vai ter Judas, né? Vai ter as cartas de João, vai ter as cartas de Pedro, vai ter o livro de Tiago, né? Do final para o começo, que os irmãos vão procurar aí. Vai ter o livro de Tiago e antes do livro do Tiago se encontra a carta aos Hebreus. Depois da carta a Filemon também, né? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35 até o versículo 39, irmãos. Hoje eu estava ali pensando, né? Orando a Deus ali em espírito. E eu estava ali, irmãos, algo que eu já tenho percebido, né? Muitas vezes nos cultos de Santa Ceia surge bastante impedimento para o povo de Deus ir para a igreja, orar, estar em comunhão, né? Fazer memória do Senhor. Outras vidas ali, né? Estão ali desapercebidas, irmãos. A palavra de Deus fala algo muito sério. A palavra de Deus fala que aquele que não comer da carne e não beber do sangue de Jesus, não tem parte com ele, né? No reino dos céus. Mas para nós termos essa comunhão com o Senhor, não é só uma vez, não é só na Santa Ceia, né? É todos os dias. E não somente na igreja também, mas no nosso trabalho, no colégio, aonde a gente for, irmãos, nós temos que estar nos alimentando do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu já tenho percebido, nos cultos de Santa Ceia, vem algumas batalhas, alguns impedimentos, mas nós vamos estar mais atentos, né, nos próximos cultos também, orar, fazer jejum mesmo, consagrar ao Senhor, para que Deus repreenda todo impedimento, toda enfermidade no meio do seu povo. Quem achou Hebreus 10, 35, dá um glória a Deus aí, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 10, 35 ao 39, diz o seguinte: Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Só até aí os irmãos já podem se sentar com alegria no coração, porque Deus é fiel nas nossas vidas. O irmão Jesuíno falou algo forte aqui, né? Deus usou o irmão Jesuíno para falar algo forte, né? Nós que somos a igreja, nós temos que ser a diferença, né, irmãos? Carregar a alegria do Espírito Santo dentro de nós. A tristeza tem que estar aí no mundo. Tem um versículo da Bíblia que diz assim, né? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, irmãos. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, até nos momentos de lutas, até nos momentos de dificuldades, até nos momentos que acontecer alguma situação para nos entristecer, mas tudo isso vai colaborar para nos fortalecer cada vez mais. Agora tem muitas vidas que estão se entristecendo no mundo, estão se decepcionando no mundão, porque o mundo é assim, o mundo primeiro ele dá, mas depois ele cobra. E quando ele cobra, irmãos, ele cobra um alto preço. Ele não cobra o preço na mesma hora. A pessoa vai ali semeando na carne, mas vai chegar o momento da colheita, né? Então nós temos que agradecer a Deus, irmãos, porque outrora nós estávamos semeando no mundo, nós estávamos semeando na carne, mas agora nós estamos semeando no Espírito. Mesmo com muita luta, mesmo com muita dificuldade, mas nós estamos semeando no Espírito. E a Bíblia diz que aqueles que semeiam no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Hoje em dia nós temos vida, hoje em dia nós temos paz, porque nós estamos semeando no Espírito, irmãos.
Então a palavra de Deus fala algo muito sério aqui, e hoje eu quero falar sobre o tema que se chama um apelo à perseverança. Deus, ele tem falado comigo desde a semana passada, ele tem falado muito de perseverança. Eu na quinta-feira tive uma oportunidade aqui, né? Aí trouxe uma breve mensagem também que falava de perseverança. E aí Deus, ele continuou falando no meu coração sobre perseverança. Abri a palavra de Deus, estava falando de perseverança. Ouvi alguns louvores falando de perseverança. Então falei, Deus, ele quer falar para a igreja sobre perseverança. Porque a Bíblia fala que os dias são maus. Os dias são maus, mas Deus, ele é bom. Vivemos cada vez mais dias difíceis, dias desafiadores, irmãos. Hoje eu ouvi, né, a nossa irmã em Cristo ali falando. Muitas vezes parece que quanto mais ora, mais coisa esquisita acontece, né? Mas é assim mesmo. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, os demônios se manifestam. Quando nós não estamos orando, os demônios ficam ali, incubados, né? Mas quando a gente ora, quando a gente dá glória, quando a gente adora, os demônios se manifestam. Mas se manifestam para bater em retirada, irmãos. A mesma coisa é quando a gente prega a palavra de Deus. Tem hora que a gente prega a palavra de Deus assim, irmãos, a gente sente que está incomodando o inferno, incomodando o inimigo. Mas aí não é só pregar, aí não é só orar, aí nós temos também que vigiar. Essa semana fiquei meio impactado, né? Porque tem um pastor que eu sempre ouço ele, não ensina nada, ele veio a público, né? Veio a público, gravou um vídeo ali, é um pastor aí, bem conhecido, gravou um vídeo pedindo perdão para a igreja, pedindo perdão para as ovelhas, pedindo perdão para os seus líderes, e ele dizendo que ele caiu, irmãos, caiu, se enfraqueceu, caiu, e ele veio confessar, né, o seu pecado foi mais questão de temperamento, questão dos relacionamentos dele, né, como ele se relacionava com as pessoas. Ele veio, ele confessou, e ele falou, e aí eu olhei para a fisionomia dele, a fisionomia dele estava totalmente abatida, estava uma fisionomia ali caída, irmãos, o olhar dele já era aquele olhar de tristeza. Então nós vemos, irmãos, não basta só ser usado, não basta só pregar bem, louvar, não basta só fazer a obra do Senhor. A vigilância, ela é fundamental nas nossas vidas. Perseverar na presença do Senhor. E aqui essa palavra fala disso, de um apelo à perseverança. Porque aqui eu quero falar um pouquinho do contexto dessa carta, né? Essa carta, ela foi escrita aos Hebreus, e nós não sabemos o autor humano dela, né, exatamente. Muitos acham que foi o apóstolo Paulo, outros acham, né, que foram outros escritores, né, que podem ter sido outro escritor. Nós não sabemos ao certo. Nós sabemos que o autor celestial dela é o Espírito Santo, é Deus. Então o autor humano, né, não é tão importante. O mais importante foi que essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo. E quando o autor da carta aos Hebreus escreveu essa carta, ele escreveu aos judeus que haviam se convertido a Jesus. Porque até hoje existem judeus que ainda não creem que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo foi o Filho de Deus que veio sobre essa terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Tem muitos judeus que ainda não acreditam nisso, mas teve judeus naquela época que creram em Jesus, e eles deixaram de ser, né, irmãos, aqueles que eram guiados pela lei, pela letra da lei, e eles passaram a ser chamados de cristãos. Então eram judeus, são judeus messiânicos, que acreditam na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, acreditam em Jesus como Filho de Deus. Então quando esses judeus se converteram, aconteceu uma coisa interessante. Quando esses judeus se converteram a Jesus Cristo, irmãos, esses judeus começaram a ser perseguidos. Esses judeus começaram a passar muitas provações. Muitos foram tão perseguidos, que muitos deles tiveram que vender até mesmo as suas propriedades, perderam seus bens, perderam as suas propriedades, tudo por causa de perseguições que começaram a sofrer. Porque a palavra de Deus ensina isso. A palavra de Deus fala: todo aquele que quiser viver piamente padecerá perseguições. Não adianta, irmãos. Todo aquele que entregar sua vida para o Senhor Jesus Cristo, fatalmente vai ser perseguido. Aqui no Brasil nós não somos muito perseguidos fisicamente, né? Aqui nós não somos mortos, igual em outros países. Aqui a perseguição não é física, não é de morte, mas muitas vezes a perseguição sobre as nossas vidas vão ser perseguições através de palavras contrárias,
através de fofocas, através de mentiras, levantes que vêm nas nossas vidas, de uma maneira ou de outra, irmãos, nós vamos ser perseguidos. Às vezes perseguidos pelo mundão, muitas vezes perseguidos até mesmo por outros que se dizem crentes, às vezes perseguidos por pessoas maldosas, mas de uma maneira ou de outra nós vamos ser perseguidos. Às vezes a perseguição vem até no meio da nossa parentela, a perseguição, ela vem de todos os lados, às vezes vem no trabalho também. Então esse povo estava sendo perseguido, e esse povo, ele estava quase pensando em desistir. Muitos deles estavam pensando em desistir, em voltar para trás, em retroceder. Então eles precisavam de um ânimo, eles precisavam de uma palavra. Foi aí quando Deus levantou o escritor de Hebreus para escrever essa carta. Essa carta, ela fala muito de fé. Todos que conhecem a carta aos Hebreus sabem que Hebreus fala muito de fé. Fala dos heróis da fé. Fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Fala que fé é acreditar naquilo que nós não estamos vendo e naquilo que nós não estamos esperando. Isso é a fé, é acreditar nisso. Então fala muito disso. Fala que Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os apóstolos, Jesus, ele é maior do que tudo. E essa carta ensina que Jesus está vivo e ele está conosco até o fim, irmãos. Então essa carta foi escrita para motivar aqueles judeus que estavam sofrendo perseguição. Você sente que você sofre perseguição em alguma área da sua vida? Então essa carta também serve para te motivar nessa noite. E aqui é um apelo para você perseverar, é um apelo para você não desistir, é um apelo para você não voltar atrás. Esse pastor, que confessou ali a sua queda, muitos estão nos comentários ali, a maioria das pessoas está desejando o bem para ele, está orando por ele, orando para que ele se levante mais forte ainda, para que ele volte a pregar, para que ele volte a ensinar, para que ele volte a falar da palavra de Deus. Porque tem um ditado que diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas ao mesmo tempo tem muitos também atirando pedras, falando: tá vendo aí, esse pastor aí que pregava a verdade, pregava a palavra, mas acabando está aí caído. Tem muitos desejando mal. Mas irmãos, quando nós pensamos por este lado, nós temos que nos lembrar também que nós também somos seres humanos. Hoje em dia nós estamos de pé, mas amanhã nós não sabemos o que pode acontecer nas nossas vidas. A Bíblia fala: aquele pois que julga está de pé, cuidado para que não caia. Então o melhor que a gente faz quando uma pessoa cai, é orar para que ela se levante. Porque a Bíblia fala que aquilo que nós desejamos para o nosso próximo, vai ser aquilo que nós vamos receber também. Então o nosso papel é orar. E quando o escritor de Hebreus escreveu essa carta, aqueles judeus que estavam ali pensando em desanimar, o escritor de Hebreus, ele deixou claro aqui, que é muito importante cultivar 4 virtudes nas nossas vidas. Aqui nesse versículo do 35 ao 39, tem 4 virtudes que nós podemos cultivar nas nossas vidas, e essas virtudes é que vai nos dar forças para prosseguir até o fim. A primeira virtude, irmãos, é a confiança. Confiança é uma qualidade, confiança é uma virtude. Confiança começa com. Com significa quando nós estamos ao lado de alguém, quando Jesus está conosco, quando nós estamos com essa pessoa. Confiança, irmãos, é você ser o fiador de algo, mas você não vai ser o fiador sozinho. Você vai ser fiador com alguém para te ajudar também a garantir que você cumpra aquilo que você prometeu. E quem é que garante que nós podemos cumprir aquilo que nós prometemos diante de Deus, irmãos? Somente Deus, somente o Espírito Santo, somente Jesus é que pode nos fazer cumprir aquilo que nós prometemos diante de Deus. Porque quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, nós estamos fazendo uma promessa. É uma promessa de servir a Ele, é uma promessa de se entregar a Ele, é uma promessa de perseverar na presença dEle. Mas nós só conseguimos cumprir essa promessa quando nós estamos com Jesus ao nosso lado e o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, primeira virtude, confiança. Aqui no versículo 35, na parte A do versículo diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será
ricamente recompensada. Versículo 35, né? Ela será ricamente recompensada. Sabe o que está falando aqui? Que a nossa confiança, ela tem recompensa. Irmãos, eu creio que muitos irmãos já passaram por isso. Eu já passei várias vezes na minha vida por isso. Irmãos, muitas vezes nós estamos passando por alguma situação, aí nós pensamos: Senhor, como é que eu vou sair dessa situação? E aí nós não sabemos como nós vamos sair. E eu muitas vezes já passei por situações assim que eu pensei: Senhor, como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou vencer essa situação? Aí eu falo com Deus e falo comigo mesmo. Falo: eu não sei como, mas eu sei que Deus, Ele vai me dar a vitória para me sair dessa situação. O que é isso? É confiar. Confiar não é você saber como vai resolver a situação. Confiar é você ter certeza que isso vai ser resolvido, mesmo você não sabendo como. Isso é confiar. Às vezes você pode chegar para o seu pastor e falar: pastor, eu não sei o que fazer. E eu vou falar: você não precisa saber o que fazer. Você só precisa confiar. No momento certo, Deus, Ele vai te dar a direção. Primeiro você entra com a confiança, depois Deus entra com a direção. Primeiro você entra com a confiança, depois Deus, Ele entra com a vitória. Olha esse casal aqui. Eu creio que esse casal, quando decidiu, né, que iriam se noivar, que iriam casar, eu creio que eles começaram a pensar nos gastos, né, de um casamento, porque muitos querem ter um casamento dos sonhos, né, irmãos? Casamento de princesa e de príncipe. Então eu creio que quando eles começaram a pensar nos gastos, eu creio que veio na mente deles, né? Nem perguntei, mas eu creio que veio na mente deles: como que nós vamos conseguir? Né? Como que nós vamos conseguir pagar tudo isso? Então primeiro eles entraram como? Eles entraram com a confiança. E agora Deus, Ele está entrando com a provisão e com a vitória. Há um mês atrás, né, quando eu comecei a pensar no aniversário da igreja, eu pensei: meu Deus, está chegando o aniversário da igreja. E o aniversário da igreja é gasto, irmãos, a gente gasta. Às vezes a decoração está meio simples assim, os irmãos pensam: não, ali é simples. Irmão, cada detalhe hoje em dia é dinheiro, né? Tudo que você vai comprar hoje em dia pode ser a coisa mais simples, mas é dinheiro. O café nem se fala, né? O ovo nem se fala, né, irmãos? É dinheiro. Mas, irmãos, é gasto. Há um mês atrás eu pensei: meu Deus, está chegando o aniversário. E eu pensei: meu Deus, e a igreja, né? Igreja, ministérios pequenos, né? Não tem tantos ajudadores. Eu falei: meu Deus, vai ser gasto, mas eu vou entrar com a confiança, porque eu creio que Deus vai entrar com a provisão. Irmãos, Deus, Ele fez coisas maravilhosas. Eu vou dar o testemunho, mas vou esperar a festa acabar primeiro, né? Depois que passar a festa, eu tenho testemunho para dar para os irmãos. Mas Deus, Ele faz coisas, irmãos, maravilhosas nas nossas vidas. Nós só temos que agradecer. Nós só temos que entrar com a confiança, irmãos. Pastor, essa semana mesmo eu estava pensando numa situação que não muda na minha vida, que não muda na minha família, que não muda nos meus filhos, que não muda na minha parentela. Eu estava pensando sobre isso. Deus, Ele está falando: só entre com a confiança, que depois você vai ver o resultado. Porque aqui está falando, a confiança, ela tem recompensa. Sempre compensa você confiar em Deus. Tem muitas pessoas que deixaram de confiar na bênção, na vitória, no milagre, deixaram de confiar em Deus e começaram a querer resolver as coisas com a força do seu braço e com o seu próprio entendimento. Estão batendo cabeça por aí, irmãos, no mundão, e a situação não muda, e a vitória não chega, a bênção não aparece, o milagre não acontece. Por quê? Porque rejeitaram a confiança. Confiança é uma virtude fundamental. A segunda virtude que o escritor aos Hebreus ensinou para aquele povo naquela época, a segunda virtude é a perseverança. Está aqui no versículo 36, agora sim, né, na parte A, versículo 36, diz assim, ó: vocês precisam perseverar. Então aqui fala de perseverança. Perseverança, essa palavra perseverança aparece várias vezes na Bíblia. E perseverar significa lutar, não desistir. Perseverar não significa que você vai estar forte todos os dias, não é isso. Perseverar significa que muitos dias você vai estar fraco, às vezes você vai estar angustiado, às vezes você vai estar triste, às vezes você vai estar preocupado, mas você não vai parar. Perseverar não significa que você vai ter vitória todo dia, não, vai ter dia que você vai ter derrota. Mas perseverar significa que você vai continuar apesar das derrotas.
Você pensa num atleta, imaginem um atleta que ganha a medalha de ouro. Muitos olham para esse atleta que ganhou uma medalha de ouro, olha assim e fala: nossa, esse é um vencedor. Mas irmãos, antes dele ser um vencedor, ele já foi derrotado várias vezes. Antes dele ter a vitória, ele já teve várias derrotas. Antes dele ter uma vitória, ele já teve centenas e até milhares de derrotas, até chegar na vitória. Então o vencedor é esse, é o que não desiste nos dias maus, é o que não desiste nos dias difíceis, é o que não desiste nas derrotas, mas usa a derrota como aprendizado. Quantas derrotas você já teve na sua vida? Essas derrotas não foi para te destruir, não foi para te fazer parar. Essas derrotas foi para te capacitar para o dia da vitória, irmãos. E os vencedores, a Bíblia já fala, a palavra já fala, né? Vencedor é aquele que vence a dor. Vencedor é vencer a dor. Quantas dores nós já não tivemos e Deus não nos deu a vitória em todas elas? Então perseverança é uma segunda virtude e é uma virtude fundamental para nós chegarmos até o fim. Perseverar e não desistir, nós só vamos conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Tem muitos que já desistiram, tem muitos que já voltaram atrás, tem muitos que já largaram a mão do arado. E a Bíblia fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino do Senhor. Por que não é digno do reino, irmãos? Porque Deus despreza aquela pessoa? Não, não é digno do reino, porque a partir do momento que nós perdemos a nossa fé, deixamos de ter fé, deixamos de confiar, é a mesma coisa de nós estarmos falando que Deus é mentiroso, que Deus não vai cumprir a promessa, que Deus não vai nos dar a vitória. Então não se torna mais digno de ser um homem de fé, uma mulher de fé, heróis da fé. Porque os heróis da fé glorificam o nome de Deus, não pela sua capacidade, mas glorificam o nome de Deus, irmãos, pela sua fé. A nossa fé glorifica o nome de Deus, irmãos. Então é necessário perseverança. Se nós não tivéssemos perseverado aqui neste ministério, essas portas já teriam fechado. Porque já passamos muitas dificuldades, passamos muitas lutas. E ainda passamos, né? Mas todas as vezes que nós passamos luta, Deus ele fala ao meu coração: meu filho, é necessário confiar, é necessário perseverar para você alcançar a vitória. Porque olha só, além de perseverança, a terceira virtude que vem acompanhada da perseverança, sabe o que é? A obediência. Obediência, irmãos. Veja só o versículo 36 na parte B. Diz assim, ó: de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Esse versículo é muito forte, eu vou ler ele todinho de novo, olha só. Versículo 36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então olha só, é necessário perseverar, para depois que nós temos feito a vontade de Deus, aí nós vamos alcançar a vitória. Não sei se os irmãos perceberam o segredo da coisa. Primeiro é necessário fazer a vontade de Deus, depois é que nós vamos receber as promessas dele. Não adianta, irmãos, eu querer receber a promessa de Deus sem eu fazer a vontade de Deus. Não adianta eu querer receber as bênçãos de Deus sem eu fazer a vontade dele na minha vida. Não adianta eu querer ser abençoado se eu não cumprir os propósitos, os desígnios, se eu não cumprir a missão que Deus me deu. Tem muitas vidas que querem receber a promessa, mas querem receber a promessa sem fazer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa quer receber a bênção de Deus, mas fazer a vontade de Deus não quer. Certa vez Jesus ele falou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então, além de Salvador, Jesus ele é Senhor. Mas Jesus ele só é Salvador de quem ele é Senhor, irmãos. Não adianta eu querer Jesus como meu Salvador se eu não ter Ele como meu Senhor na minha vida também. E o Senhor, Ele manda, e nós fazemos o quê? Obedecemos.
Então é necessário perseverança. Mas a perseverança, ela vem acompanhada da obediência. Então não é só não desistir, irmãos. É não desistir, mas também obedecer a palavra. Obedecer os princípios bíblicos. Obedecer à vontade do Senhor para nós conseguirmos alcançar o que Ele nos promete. Deus, Ele nos promete coisas maravilhosas. Nos promete bênçãos, nos promete vitórias. E além de tudo, ainda nos promete a salvação. Mas só vamos alcançar isso depois que nós fizermos a vontade dEle, irmãos. Então, confiança, perseverança e obediência. Esses 3 princípios vai nos dar muitas vitórias. Mas aí falta o 4º e último princípio, a fé. Porque aqui fala de fé também. No versículo 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. O justo vai viver pela fé. Pastor, quem é o justo? O justo é o bonzinho, que não faz nada de errado? O justo é aquele que é perfeito, que é aquele santarrão? Esse é o justo? Não, irmãos. O justo é o que pratica a justiça. O nome já diz, pratica a justiça. É uma prática. É errando. Um dia você erra, outro dia você acerta. Você vai praticando cada vez mais. Você vai praticando os princípios de Deus. Você vai praticando a palavra de Deus. É igual um exercício físico. Se você quer ter um corpo saudável, se você quer ser saudável, ter um corpo forte, um corpo saudável, você tem que praticar exercício físico. É isso que vai te dar força. Então, o mundo espiritual também é assim. Se nós quisermos ser fortes espiritualmente, nós temos que praticar exercícios espirituais, disciplina espiritual, irmãos, para nós termos uma alma forte, uma mente forte, um espírito forte. Nós temos que praticar os princípios de Deus. Então o justo é aquele que pratica a justiça. Não é o que não erra, porque todos nós erramos. Não é aquele que não peca, porque todos pecam. Mas é aquele que pratica, que toma como hábito praticar os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus. E aqui é muito forte quando fala que o justo viverá pela fé, porque aqui não está falando de viver só nessa terra, não. Não está falando de viver só fisicamente. Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu perdi o emprego, eu estou sem dinheiro, agora eu vou viver pela fé. Mas a pessoa pensa que é só isso, né? Eu estou sem dinheiro, não consigo comprar aqui o alimento, então eu vou viver pela fé. Não é disso que a palavra fala. A palavra está falando aqui de salvação. Quando a palavra diz o justo viverá pela fé, está dizendo que o justo, ele não vai morrer, porque a palavra de Deus fala que aqueles que creem em Jesus já passou da morte para a vida, irmãos. É dessa vida que a palavra de Deus está falando. É de uma vida espiritual. Agora, se nós perdermos a nossa fé, se nós desistirmos da nossa fé, se nós retrocedermos, nós vamos morrer espiritualmente. A morte física não é a mais perigosa. A morte espiritual é que é a perigosa. Porque tem muitas pessoas que morrem, mas morrem em Cristo. Então, na verdade, eles morreram humanamente falando. Mas na verdade, irmãos, aí que eles renasceram para o Senhor Jesus Cristo. Eles ressuscitaram para o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora tem muitas pessoas também que estão cheias de vidas, mas é uma vida física, é uma vida exterior, é uma vida aparente, mas já estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque não estão praticando os princípios da palavra de Deus. Então é uma prática, irmãos. 4 virtudes: confiança, perseverança, obediência e fé. Se nós desistirmos de alguma virtude dessa, nós não vamos conseguir chegar até o fim. A carta aos Hebreus foi escrita para que aquele povo não desistisse. E eu estou sempre orando a Deus, pedindo a Deus para não desistir, irmãos. E sabe o que me dá força? Fazer a vontade de Deus. Tentar, se esforçar para fazer a vontade de Deus, nós somos falhos. Fazer a obra do Senhor, isso recupera as minhas energias. Quero até dar um pequeno testemunho, um breve testemunho aqui para os irmãos, como foi minha semana, né? Essa minha semana foi interessante, porque na semana passada já conversei ali com o meu chefe, né? E
toda vez, né, nessa época do mês, nós temos ali uma bênção, né, que nós podemos desfrutar dessa bênção. E todo mês, todo ano, né, todo mês não, todo ano, a gente desfruta dessa bênção. Então, conversei ali com o meu chefe, e ali negociei umas folgas que eu tinha. Falei, chefe, semana que vem eu vou estar ausente, porque eu vou dar um pequeno passeio, vou dar ali uma passeada, vou descansar um pouquinho, esfriar a cabeça. E ali eu consegui essas folgas que eu já tinha lá, né? E hoje eu estava pensando, meu Deus, essa semana rendeu. Como que essa semana rendeu? De segunda-feira para cá, irmãos, minha semana parece que Deus multiplicou minha semana. Porque foi interessante. Eu passeei, esfriei minha cabeça, descansei. Chegamos na quinta-feira. Aí na quinta-feira, Deus ele permitiu que nós viéssemos aqui a adorar a Deus. Adoramos a Deus no culto de libertação na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, aí Deus ele me deu força para mim vir aqui para a igreja, irmãos. Aí vim aqui para a igreja, comecei a arrumar a igreja. Quero até agradecer a Deus, né, testemunhar essa vitória. Comecei a arrumar a igreja, né, irmãos, dar uma renovada na igreja aqui. Fizemos essa pintura abençoada. Arrumei aquela mesinha ali para as crianças também, né, que elas gostaram bastante, nem querem sair mais da mesinha. Arrumamos aquela mesinha ali. Chamei o rapaz que trabalha com refletores, né, colocamos os refletores ali na placa. Ficou a placa bem bonita, abençoada. Então fizemos tudo isso. E hoje estamos aqui para adorar, glorificar o nome de Deus e celebrar a Santa Ceia do Senhor. Agora esse ano aconteceu algo diferente. Este ano, irmãos, aconteceu umas situações que quando eu cheguei aqui na sexta-feira, eu não consegui ninguém para vir me ajudar na sexta-feira. Não teve ninguém, uma situação ou outra, não teve ninguém para vir me ajudar na sexta-feira. Então na sexta-feira, estava eu e Deus aqui, irmãos, arrumando as coisas. No sábado terminei de arrumar, no sábado também, né? Depois apareceu alguns irmãos para me ajudar. Mas no sábado já estava encerrando, já estava terminando tudo. E aí nós conseguimos finalizar tudo. Mas se alguém, até o evangelista Roberto chegou aqui, né? O evangelista Roberto, e ficou olhando, olhou para mim, olhou aqui para dentro. Acho que ele pensou, nossa, o pastor está trabalhando sozinho aí. Acho que ele ficou meio com pena de mim. Mas irmãos, eu quero falar um negócio. Se alguém chegasse para mim e perguntasse, pastor, o senhor está desanimado porque você está trabalhando sozinho aí? O senhor está triste porque você está trabalhando sozinho? Irmãos, com toda a verdade do meu coração, eu estava trabalhando e estava trabalhando com toda a alegria. Sabe por quê? Vou explicar por quê. Sabe por quê? Porque além de estar fazendo a vontade de Deus, porque a Bíblia disse aqui, quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele mesmo nos recompensa, né? Além de estar fazendo a obra de Deus, que eu amo muito fazer, fazendo a vontade do Senhor, fazendo com alegria, fazendo com carinho e vendo que estava ficando tudo bonito. Além disso tudo, irmãos, eu me lembrei do ano passado. Porque no ano passado, nessa mesma época, eu estava lá sentado no sofá, né, de casa, deitado no sofá. No ano passado, nessa mesma época, eu não estava conseguindo andar. Foi no tempo que eu machuquei meu pé, tive que fazer a cirurgia e passei mais ou menos 3 meses sem conseguir andar direito, né? Só sentado no sofá, só deitado no sofá. Às vezes minha esposa ia para a loja dela. A minha única companhia era Deus e minha cachorrinha, que não desgrudava de mim. Então eu tive que passar aquele tempo todo sem andar. E eu fiquei, ano passado eu fiquei triste. Ano passado eu fiquei ali triste, fiquei desanimado, mesmo agradecendo a Deus pelos livramentos também. Mas fiquei triste, fiquei desanimado, porque eu estava querendo, né, estar na ativa, fazer minhas coisas, trabalhar, estar na obra do Senhor. E não estava podendo, porque eu estava sem conseguir andar. Chegou o dia da festa, eu fui assistir a festa pela live, irmãos. O aniversário do ano passado. O aniversário do ano passado eu assisti pela live. E ao mesmo tempo que eu estava feliz, porque a igreja estava muito bonita, porque os irmãos estavam todos aqui reunidos. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, por outro lado eu estava triste de não poder estar aqui. Estava triste pela minha esposa, né? Eu sei que ela estava aqui, mas o coração dela estava apertado. Coração dos meus filhos, os irmãos que é acostumado a estar junto da gente, né? Então ano passado não foi fácil. Então esse ano eu pensei, este ano é diferente. Este ano eu posso estar aqui fazendo a obra do Senhor, trabalhando para o Senhor. Eu só tenho é que agradecer ao Senhor. E chegou no sábado, foi interessante. Chegou no sábado eu comecei a gastar, né? Comecei a gastar com algumas coisas. Aí eu pensei, meu Deus do céu, é muito gasto. Material de construção, material é muito caro. Mas irmãos, de manhã eu não tinha provisão. De manhã eu não tinha provisão. Mas como foi pregado aqui, de manhã eu entrei com a confiança.
Falei, Senhor, eu não tenho a provisão, mas eu vou entrar com a confiança. Peguei ali um pouquinho do limite, peguei ali um pouquinho do cartão de crédito, não tinha a provisão de manhã, mas quando chegou de noite, Deus, Ele levantou uma serva dele, irmãos, uma serva dele que foi abençoada, e essa serva abençoou a obra com o dobro do que eu tinha gastado de manhã. O dobro, irmãos, do que eu tinha gastado de manhã. Então o que é que nós começamos a pregar aqui? Primeiro a gente entra com a confiança, e depois Deus, Ele entra com a vitória, irmãos. Então Deus deu a vitória, porque a confiança, ela tem uma grande recompensa. Então graças a Deus conseguimos arrumar a igreja, graças a Deus a igreja está bonita. Eu creio que o aniversário vai ser uma bênção do Senhor, vai ser algo que nos alegra muito, mas não somente uma festa de aniversário. O que tem me alegrado na obra do Senhor também, é saber que aqui tem vários irmãos que enfrentaram as mesmas lutas que nós enfrentamos, há alguns meses atrás, há alguns anos atrás, e ainda continua lado a lado conosco. Continua com a gente, nos ajudando, orando pelas nossas vidas, porque nós sabemos que aqui tem pessoas que oram pelas nossas vidas também, e pela honra e pela glória do Senhor, esse ministério não fechou as portas. Então é necessário confiança, é necessário perseverança, é necessário obediência e é necessário fé. Quando nós praticarmos todas essas virtudes, aí o versículo 39 vai se cumprir nas nossas vidas. Porque o versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então o versículo 38 diz que aqueles que retrocedem, a alma de Deus não se agrada daqueles que retrocedem, dos que desistem, dos que voltam atrás. Mas o versículo 39 diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Irmãos, esse versículo aqui é algo muito forte, porque esse versículo fala: se nós retrocedermos, nós vamos ser destruídos, mas se nós perseverarmos até o fim, nós vamos ser salvos. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. Então o que está em jogo aqui é a nossa salvação. Eu fico assim olhando, irmãos, e admirado. Quantas vidas, né, não tem a chance, não tem a oportunidade de buscar a Deus e estão brincando com as coisas de Deus. Não estão buscando ao Senhor. Tem a chance de ir para um culto e não vai. Tem a chance de fazer a obra e não faz. Tem a chance de servir ao Senhor e não serve. Como eu dei o exemplo aqui, ó. Este ano eu fiquei feliz, porque mesmo que às vezes a gente cansa fisicamente, mas eu fiquei feliz porque eu estava podendo trabalhar para o Senhor, porque ano passado eu não estava podendo. Sabe, irmãos, uma coisa bem forte que eu estava meditando nessa semana: vai ter muita gente que lá na frente vai se arrepender amargamente. Porque, irmãos, imagina uma pessoa hoje, no dia de hoje, que está no leito de hospital, que está sem poder se levantar de uma cama, irmãos, imagine. Essa pessoa que está hoje no leito de hospital sem se levantar de uma cama, eu creio que muitas dessas pessoas estão pensando assim, meu Deus, eu já tive chance de buscar o Senhor e não fui buscar, e hoje eu estou nessa cama. Eu já tive a chance de orar no culto de consagração, no culto de oração, e não fui orar, e hoje eu estou nessa cama. Hoje eu até queria ir, mas não posso ir. Imagina uma pessoa que fala: eu já tive muitas oportunidades de ir para uma escola bíblica, de ir para um estudo bíblico e não fui. Hoje eu estou querendo aprender mais da palavra e não estou podendo porque eu estou nessa cama. Eu já tive a chance de adorar o Senhor e não fui adorar, e hoje eu estou nessa cama sem conseguir nem me levantar. Irmãos, a palavra é forte, mas é a verdade. Vai ter muita gente lá na frente que vai se arrepender amargamente do dia que pôde colocar a sua vida na presença do Senhor e não colocou, irmãos. Se a pessoa se arrepender verdadeiramente, pode até ser salva, mas imagine quantas bênçãos não perdeu. Porque às vezes a pessoa até é salva, mas perde muita bênção nessa terra, irmãos. Então, o que nós sempre falamos, a Bíblia fala que o dia que nós temos que buscar a Deus é o dia que se chama hoje. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está
perto, irmãos. Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai ser retirado dessa terra. Vai começar a grande tribulação. O Espírito Santo vai ser retirado dessa terra, irmãos. Se com o Espírito Santo muitos não estão conseguindo vencer, conseguindo romper, porque não busca a presença de Deus, e quando o Espírito Santo for retirado dessa terra, irmãos? Então nós temos que aproveitar que hoje nós temos saúde. Às vezes podemos estar, um pouco enfermo com uma situação ou outra. Às vezes sentimos dor no nosso corpo. Irmãos, tem dias que minhas costas está só a misericórdia. Minhas costas, estou com problema na coluna. Tem dia que está só a misericórdia. Mas ainda assim, Deus Ele nos dá força para buscar Ele. Então nós temos que agradecer, aproveitar enquanto nós temos oportunidade. Porque pode chegar um dia que vai ser tarde. Tem coisas nas nossas vidas que nós nos arrependemos e ainda conseguimos voltar atrás. Agora tem coisa, irmão, chega um certo ponto que não tem mais volta. Chega um certo ponto que não tem mais volta. Então nós temos que aproveitar enquanto Deus Ele está nos dando oportunidade, irmãos. E fazer a vontade dEle. Fazer a obra dEle com amor. Fazer a obra dEle com alegria. Fazer a obra dEle com gratidão, irmãos. Porque o justo, ele viverá pela fé. Amém, irmãos? Essa foi a palavra. Quem crê, aplaude o nome do Senhor, glorifique o nome dEle, porque é o nome dEle que está sendo glorificado nessa noite, irmãos. Vamos ter confiança, perseverança.